Mãe solteira vendendo peixe na rua realiza ato heróico que muda sua vida para sempre. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade portuária de Água Clara, e Clara ajustava sua barraca de peixes com um sorriso no rosto. Enquanto o cheiro do mar misturava-se ao aroma fresco dos frutos do mar que vendia, ela pensava em Lucas, seu filho de 7 anos, que estava na escola. Mas tudo mudou em um instante. Um rugido ensurdecedor cortou o ar. O som do metal se quebrando, gritos e o frenesi de pneus queimando. Um carro preto luxuoso e reluzente como um obscuro monstro havia acabado de colidir com a mureta. Clara, com o coração disparado, virou-se. O motorista, um homem bem vestido, parecia estar exacordado, e o painel do veículo ameaçava uma explosão a qualquer momento. Sem hesitar, a coragem tomou conta de Clara. Com as mãos trêmulas, mas decididas, ela correu em direção ao acidente. Uma multidão já se formava, e os rostos pálidos de espanto e incredulidade a rodeavam. Ela abriu a porta do carro com dificuldade e viu o empresário encostado no banco, com sangue escorrendo pela testa. "Fique comigo, você vai sair dessa", ela exclamou, muito mais para si do que para ele. Utilizando o que lembrava sobre o atendimento a emergências, tratou da ferida na cabeça, enquanto os olhos do homem se abriam lentamente. "Você está seguro. Estou aqui", pensou. O homem a olhava com uma mistura de susto e agradecimento, e em seu olhar havia algo mais, como se ela fosse familiar. Ao longe, sirenes começavam a soar, e os paramédicos chegaram rapidamente, mas Clara já sabia que não seria só mais um dia em sua vida. Quando o homem foi levado para o hospital, o murmúrio da cidade mudou. Aquela mãe solteira que muitos menosprezavam agora era uma heroína. Mas essa nova fama não duraria muito. A vida de Clara já era complicada, e o passado ameaçava voltar. O toque do seu telefone a fez estremecer. Era uma mensagem do ex-marido, aquele que pensava ter deixado. "Estou na cidade. Vamos conversar." O coração de Clara disparou. A última coisa que queria era mais problemas, ainda mais depois do que acontecera. No dia seguinte, enquanto se perguntava como contaria a Lucas sobre o retorno do pai, uma reportagem começou a circular. O empresário que salvara, na verdade, era o grande dono da empresa de pescados que a cidade inteira conhecia. Ele era também alguém que conhecia bem sua família. O que ele sabia sobre ela? Segredos que ela pensava estar enterrados começaram a ressurgir. As revelações eram como ondas em um mar furioso, e Clara sentia que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Agora, além de lutar por sua própria felicidade, ela tinha que proteger Lucas de um passado que nunca realmente se foi. Mas quem era esse empresário que ela salvara? Que conexões clandestinas ele tinha com seu passado? As perguntas se acumularam como nuvens escuras no céu. Um novo mistério se formava, e Clara mal podia imaginar o que viria a seguir. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou-se no banco da praça, a mente turbinada de perguntas. A imagem do empresário, do acidente, da fama que a cercava, parecia uma tempestade em seu coração. Agora um novo peso, a mensagem do ex-marido. O que ele queria? Lembranças dela e de Lucas, os momentos difíceis, tudo parecia querer ressurgir. Enquanto ela lutava contra os próprios medos, o dia parecia perfeitamente normal. Até que um zumbido, como o de um inseto gigante, quebrou a T. Era algo incomum, mesmo em Água Clara. O barulho se intensificava e ela franziu a testa. As pessoas ao redor começaram a olhar para o céu, e logo um grupo se formou, especulando. Um repórter emergiu da multidão, o mesmo que cobriu o acidente.
Parece que temos uma atualização que pode ser chocante, ele gritou, a voz cortando a agitação. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? Então, o senhor do helicóptero começou a descer uma corda. Clara não podia acreditar no que via. A imagem se tornava cada vez mais nítida. Era o empresário, de volta. Mas ele não estava sozinho. Com ele, uma mulher. E não era qualquer mulher. Era uma mulher que Clara reconheceria em qualquer lugar. Isabel, sua melhor amiga da infância. Um frio na espinha a atingiu. O que Isabel estava fazendo ali? Clara ficou paralisada. Lembranças de momentos felizes intercaladas com traições e desentendimentos começaram a flutuar na mente. Isabel foi quem a afastou do círculo da mãe e a levou rumo a um caminho obscuro anos atrás. O último que soubera dela estava fora da cidade, tentando reconstruir a vida dela. Por quê? Clara não entendia. As pessoas ao redor começaram a murmurar, as expressões de choque crescendo. Deve ser uma coletiva de imprensa. O que será que está acontecendo? A curiosidade tomou conta da multidão, mas Clara estava em estado de paralisia. O helicóptero pousou e a mulher ao lado do empresário desceu rapidamente, elegância em cada movimento. Mas o olhar que lançou a Clara era de pura reprovação. Clara sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Como Isabel poderia estar ali como parte da vida do empresário que ela, Clara, havia salvo? Clara! Isabel chamou. A voz penetrante na confusão do momento. Clara mal conseguira discernir as palavras. Nós precisamos conversar, disse Isabel, e a insistência no olhar dela a fez tremer. O que exatamente ela sabia? De repente, uma voz ressoou do empresário. Ela é parte disso, Clara. Estamos aqui porque sabemos sobre você, sobre Lucas. O mundo da mãe solteira pareceu desmoronar. Como ele sabia tanto? As perguntas se empilhavam e o sangue começou a pulsar nas têmporas. O caso da homenagem à coragem de Clara começou a girar em torno de um novo assunto. Mas o que era isso? Clara precisava saber. O helicóptero, a insistência de Isabel, o conhecimento do empresário. Havia algo mais profundo ali. Algo que arriscava não apenas a sua vida, mas a vida de Lucas. As palavras quedaram-se pairando no ar como fumaça. Madame, o que você esconde? O silêncio perturbador da multidão agora pareceu um eco ensurdecedor. Os olhares fixos ainda a observavam. E cada espaço de ar parecia tenso. O que segredos podiam ferir mais do que um acidente? O coração de Clara pulsava rapidamente e a incerteza a paralisava. Mas ao mesmo tempo, uma determinação crescia. Não era hora de recuar. Algo precisava ser desvendado, e para isso, a verdade tinha que emergir, não importava a dor. Por que você está aqui, Isabel? Clara exigiu, deixando os sentimentos atravessarem as palavras. O que você sabe? A resposta poderia mudar tudo. Por que você está aqui, Isabel? Clara exigiu, sua voz ecoando no ar tenso. O que você sabe? O nó na garganta dela pulsava como um aviso de que tudo estava prestes a mudar. O olhar de Isabel era de desespero, mas também de determinação. Clara, eu não queria que você ficasse envolvida nisso. O empresário, ele não é apenas um empresário. Ele faz parte de algo maior. Algo que pode colocar você e Lucas em perigo. As palavras saíram dela como uma onda de sentimentos complicados. Clara podia sentir a adrenalina subindo. O quê? Que perigo! A multidão ao redor começava a murmurar, o burburinho crescendo, e ela sabia que precisava de respostas. Isabel olhou ao redor, percorrendo os rostos curiosos, alguns juízes e outros ansiosos. Ela puxou Clara para um canto mais afastado, onde o barulho diminuía por um instante. Lembra daquela época em que nós nos afastamos? Não foi só por causa do meu pai. Eu fui forçada a me afastar por causa de algo que ele estava envolvido. Isabel hesitou, como se as palavras quisessem escapar, mas Clara estava prestes a explodir. Então você sabia sempre que era uma fraude, que você me deixou na mão? A sala escura da indignação começou a tomar conta do coração de Clara. Era como se algo dentro dela estivesse prestes a quebrar. Isabel se calou, os olhos arregalados.
A raiva de Clara explodiu como fogo. Eu sei que o empresário é o dono da empresa que está comprando todas as barracas de pesca da cidade. Ele planejava destruir seu negócio, Clara. Tudo por causa das dívidas daquele cara que te machucou no passado. E eu não podia fazer nada. As palavras saíram com a força de uma metralhadora. A revelação caiu como uma bomba. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Então você está me dizendo que você sempre esteve do lado dele? Você estava por trás de tudo isso? Como você pode fazer isso comigo e ainda estar ao lado dele agora? Não fui eu, Clara. Eu não escolhi isso. Isabel tentou se explicar, mas Clara estava pronta para desmantelar tudo. A multidão, agora inquieta, a observava, murmurando, as expressões mudando de curiosidade para desgosto. O empresário, lá do helicóptero, observava a cena. A postura dele era de um predador à espreita. Ele disse algo para a mulher ao lado dele, e de repente ela se virou e começou a andar em direção a Clara. Era uma mulher estranha, mas com um olhar que Clara reconheceu instantaneamente. Era a mãe do empresário, uma sombra do passado que ela nunca quis enfrentar. Você não pode deixar que isso aconteça, Clara, disse a mulher de forma gélida. O seu passado está mais perto do que você imagina. O mundo de Clara desabou em um instante. As memórias de sua infância, as promessas não cumpridas, tudo a invadiu como uma onda furiosa. Por que você está aqui? Clara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O que você quer de mim? A mulher sorriu de uma forma que fez Clara perceber. Todos têm segredos. Mas há um que pode salvar você e seu filho, se você estiver disposta a ouvir. Isabel olhou para Clara, um pedido silencioso na expressão dela. Confie em mim, Clara, ela implorou. Precisamos saber o que é. Você precisa saber do que está acontecendo. O coração de Clara estava acelerado. As emoções, uma tempestade. A vida dela estava prestes a mudar novamente. E em meio a tudo isso, uma pergunta pairou no ar. Até onde ela iria para proteger seu filho de um passado que parecia não querer deixá-la em paz? A multidão observava, e no fundo dela, o eco das novas revelações criava um peso insuportável. Diga isso então, Clara desafiou, olhando direto nos olhos da mulher. O que você sabe? A respiração dela estava pesada, e a tensão era palpável. O silêncio começou a tomar conta, e a próxima resposta poderia desvendar todos os segredos de uma vida inteira. Diga isso então. Clara desafiou, a voz ecoando no ar tenso. O que você sabe? O nó na garganta dela pulsava como um aviso de que tudo estava prestes a mudar. A mulher olhou de forma gélida, mas Clara percebeu algo mais em seu olhar. Uma fraqueza? Um medo disfarçado? A tensão parecia uma pressão crescente na praça, e o murmúrio da multidão era como um ácido corroendo a já frágil confiança de Clara. Você não sabe o que está prestes a acontecer. A mulher falou com urgência, como se quisesse que Clara entendesse. O seu passado está mais perto do que você imagina, e isso não termina bem. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. As palavras soavam como um aviso e, ao mesmo tempo, uma ameaça. O que você quer dizer com isso? Que passado? A mulher hesitou, lançando olhares furtivos para a multidão, como se temesse que alguém a escutasse. Clara, o empresário, ele está envolvido em um esquema que vai muito além de você e da sua barraca de peixe. Tudo isso é uma armadilha. A revelação pairava no ar. O que poderia ser tão devastador? Enquanto o mundo ao redor parecia girar, Clara se sentia presa em uma tempestade de emoções. O empresário, mesmo a uma distância, tornava-se cada vez mais sinistro. E a Isabel? Ela também faz parte disso? Clara disparou, o coração acelerado. Ela estava mais perdida do que nunca. Não é só isso. A mulher se inclinou para mais perto, sussurrando. Isabel está aqui por causa de você. Ela pode não ser quem você pensa. Uma onda de choque varreu Clara. As palavras da mulher começaram a ressoar, e cada batida do seu coração parecia mais pesada. O que você quer dizer? O que essa mulher sabe? Mas antes que a mulher pudesse responder,
Um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura surgiu da multidão. Um homem correndo em direção a eles com uma expressão de pânico. Clara virou-se rapidamente. O homem, descontrolado, carregava uma caixa pequena e preta, claramente visível em suas mãos trêmulas. A bomba! A bomba! Ele gritou, e a palavra ressoou como um trovão. O universo de Clara virou de cabeça para baixo. A multidão começou a entrar em pânico. As pessoas se afastaram como se uma onda invisível as empurrasse. Clara ficou paralisada, o coração na garganta. O que você quis dizer com bomba? O homem não teve tempo de responder. No caos, ele tropeçou e caiu, a caixa deslizando de suas mãos e batendo no chão. Nesse momento, tudo passou em câmera lenta. Clara viu a caixa abrir lentamente, revelando fios soltos e um contador de tempo que piscava. Um frio percorreu sua alma. O tempo parecia ter parado. Clara lembrou-se de Lucas na escola, sua risadinha inocente. Imaginou tudo isso se esvaindo em um instante. Não! Ela gritou, mas o momento era mais poderoso do que qualquer palavra. A mulher ao seu lado virou-se, o rosto congelado em choque absoluto. Isabel começou a gritar, mas seu som se perdeu no zumbido ensurdecedor que se formou na praça. Clara deu um passo adiante, um impulso irracional de proteger todos. Ela não sabia como, mas algo dentro dela precisava fazer algo. Quando a multidão começou a correr, Clara se lançou em direção ao homem. Uma determinação sobrenatural tomou conta dela. Pare! Ela berrou. Deixa a caixa! Mas os instintos do homem estavam dominados pelo pânico. A única coisa que Clara podia fazer era tentar alcançar o homem e a caixa, seu corpo se movendo como um raio. Quando seu braço agarrou o homem, o contador de tempo chegou a 0. Houve um estrondoso silêncio. O que parecia ser uma eternidade se comprimindo em fração de segundos. E então, um clarão. As luzes se apagaram, os gritos se silenciaram e tudo ao redor de Clara desapareceu em uma onda branca. Quando a luz se dissipou, ela começou a perceber que a praça não era mais a mesma. O local estava devastado, mas havia algo muito mais chocante. Clara se levantou, confusa, olhando ao redor. O que aconteceu? Como ela sobreviveu? E num canto sentiu que estava sozinha. Onde estava Isabel, o empresário, o homem, Lucas? Seu coração disparou novamente. O que havia acontecido? Uma terrível dúvida tomou conta de Clara. O que tinha sido real? A mulher? O empresário? Isabel? Com a cabeça confusa e o corpo ainda tremendo, suas únicas certezas eram um vazio à sua volta e uma inquietante pergunta. Isso foi um ataque ou estava tudo alinhado? A narrativa que antes parecia tão clara, agora era apenas um labirinto de incertezas. A única coisa que sentia era a urgência de descobrir a verdade por trás daquela explosão que mudara tudo. Clara se levantou, confusa e assustada. Tudo ao seu redor estava em ruínas. O que aconteceu? A dor explodia em seu peito, enquanto ela olhava a praça desolada, cheia de sombras e destroços. O caos ainda reinava. As pessoas corriam, gritando, mas o silêncio na mente dela era ensurdecedor. E não havia sinal de Lucas. Ela ficou paralisada, o corpo ainda tremendo com a adrenalina. Lucas! Gritou, mas sua própria voz soou como um eco distante. Onde estava seu filho? A memória daquela manhã tranquila agora parecia uma vida inteira atrás. Lá no fundo, algo começava a surgir em sua mente. O empresário, Isabel, a caixa e a mulher misteriosa que prometeu segredos. Clara se forçou a concentrar seus pensamentos. A mulher, a bomba, todas aquelas revelações, tudo fazia parte de uma teia. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Desesperada, Clara desviou o olhar dos destroços e focou na multidão. Famílias se separavam, pessoas buscando entes queridos, e então ela viu uma figura. Era Isabel, caindo enquanto tentava se levantar. Seu rosto estava pálido e marcado de dor. Clara correu até ela. Você está bem? Isabel olhou para Clara, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Clara, eu sinto muito. Tudo saiu do controle.
Controle de quê? Clara exigiu, sentindo a raiva borbulhar. O que você sabe? Sobre o empresário, ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em um esquema de tráfico e ele não só quer seu negócio. Ele quer você e Lucas como parte disso. As palavras de Isabel saíram em um fôlego e o arrepio percorreu Clara. O quê? Como assim? Antes que Clara pudesse processar, uma nova voz cortou o ar. Era o homem que tinha a bomba. Ele surgiu ofegante e arrastando os pés. O empresário, ele está perto. Ele começou a falar, mas uma explosão de emoção tomou conta. Ele sabia de tudo. Agora é tarde demais. Os olhos de Clara se ampliaram. Do que você está falando? O que você sabe sobre isso? Ele tem um plano e você está no meio. E ele vai. O homem hesitou. A verdade é que ele é seu pai, Clara. As palavras pairaram no ar, como uma flecha atravessando o coração de Clara. O quê? O chão se abriu sob seus pés. O homem? Seu pai? Desde quando? Uma onda de choque percorreu seu corpo. Isso não é possível, Clara gritou. Não pode ser verdade. O passado que você tenta esconder, Clara, ele está de volta. Ele só estava esperando o momento certo. Você nunca esteve segura. A sua mãe sabia, ela te protegeu. As lembranças começaram a inundar a mente de Clara. Memórias apagadas por dor e angústia. Sua infância marcada por segredos. Sua mãe sempre olhando por um lado. Ela não sabia se olhar para o homem, para Isabel ou para a praça destruída ao redor dela. Isabel, você sabia de tudo. Clara virou-se. Você estava envolvida com ele ou com o plano? Eu não sabia que era ele. Isabel respondeu com os olhos arregalados. Eu pensava que era um empresário de pescados, não o seu pai. O choque se transformou em raiva. Clara nunca se sentira tão traída, tão perdida. O empresário? O homem que ela salvou? Como era possível? A verdade sufocava. Ela precisava de proteção para Lucas, não da devastação que sentia. O homem começou a se afastar, mas Clara o puxou. Espere! Você não pode dizer isso e ir embora. O que devo fazer? Encontre seu pai. Ele tem uma escolha para você, e ele não vai esperar. Ela viu o olhar desesperado dele e sabia que não tinha tempo. Uma sombra se aproximava, e em uma fração de segundos, Clara soube que a vida dela nunca seria a mesma novamente. Agora não era apenas seu passado que assombrava, mas um futuro sombrio e incerto. Clara! Um grito cortou o ar. Era Lucas correndo em meio à confusão. Mãe! Ele veio até ela, um pequeno raio de luz em meio à escuridão. Clara o envolveu em um abraço apertado, mas lá no fundo a dúvida persistia. O que eu vou fazer agora? Essas palavras pairaram, enquanto o mundo ao redor dela se tornava um lugar ainda mais perigoso do que antes. O que mais estava escondido? E a que custo Clara teria que enfrentar essa nova realidade? Uma nova batalha estava prestes a começar, e a verdade do seu passado a aguardava. Clara segurou Lucas, seu coração martelando. A praça estava em caos, mas a visão do filho a ancorava. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhava ao redor, um misto de medo e confusão em seus olhos. Tá tudo bem, meu amor. Tudo vai ficar bem. Mas Clara sabia que não era verdade. O rumor da explosão ainda ressoava na sua mente, e a revelação do homem sob seu pai a deixara em frangalhos. Precisamos sair daqui. Ela agarrou a mão de Lucas e começou a se mover, seu instinto gritando para encontrar um lugar seguro. Olhando em volta, Clara avistou Isabel, que se levantava lentamente, o rosto pálido e com cortes visíveis. Isabel, está tudo bem? Clara perguntou. Isabel balançou a cabeça, ainda aturdida. Clara, eu não sei como. Isso foi tudo um plano para te atingir. A voz dela estava fraca, mas havia um desespero que Clara não podia ignorar. Você precisa acreditar em mim. Antes que Clara pudesse responder, mais gritos ecoaram.
um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor de uma nova cena, e Clara sentiu o impulso de investigar. Algo estava acontecendo. Era quase como se a cidade estivesse se dividindo entre aqueles que queriam entender e aqueles que queriam fugir. Clara e Isabel se aproximaram, com Lucas na frente. E foi quando Clara viu um corpo estirado no chão. O empresário, aquele que ela havia salvo, estava ali, uma poça de sangue se formando ao seu redor. O pânico tomou conta de Clara novamente. Oh não, não pode ser. O que isso significava? E então ela viu Isabel encolher os ombros, a expressão de medo convertendo-se em um sorrisinho maléfico. O que você está fazendo? Clara disparou, horrorizada. Ele está ferido! Ele sabe demais, Clara, Isabel respondeu, um brilho cínico nos olhos. Ele se meteu em algo que não deveria. E você estava no meio disso tudo. Clara sentiu a adrenalina disparar. Não sou uma parte disso, eu o salvei. Você acha que isso basta? A vida não é só sobre salvar pessoas, Isabel gritou. Ele representa uma conexão que você nunca quis encarar. Está na hora de aceitar. Lucas, sem entender, puxou o braço de Clara. Mãe, vamos embora. Por favor. Mas as palavras de Isabel ressoaram em sua mente. O empresário, seu pai, tudo isso a perseguia. E a realidade se começou a moldar de uma forma que ela não poderia ignorar. O homem que anteriormente carregava a caixa e havia falado sobre a bomba se aproximou lentamente, seus olhos fixos no corpo ferido. Ele não foi a única vítima. O que você fez naquela manhã mudará tudo. Ele olhou para Clara e então para Isabel, uma expressão de resignação em seu rosto. Você está errado, Clara protestou, com a voz embargada pelas emoções. Eu não quis isso. Antes que qualquer um pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Um grupo de policiais surgira numa correria, sirenes uivando ao fundo. E o caos aumentou. Clara olhou para Lucas e depois para o empresário no chão. O que estava realmente acontecendo? Por que tudo estava tão confuso? Os policiais se aproximaram rapidamente, mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, Isabel puxou Clara para um canto. Agora você precisa saber, ela disse, com um olhar de determinação. As cartas estão na mesa. Você só precisa escolher o lado certo. Uma sensação de traição invadiu Clara, mas havia outras questões mais urgentes em jogo. As memórias de sua infância. Suas escolhas. Tudo começava a se entrelaçar de uma maneira que ela nunca imaginara. O que você está escondendo, Isabel? Clara exigiu, sua voz tremendo. Você não quer saber a verdade, Isabel murmurou, olhando ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Mas eu vou te contar, e isso pode mudar tudo. Clara sentia suas pernas tremerem, sua respiração estava difícil. O peso das palavras dela pairava entre elas como um fantasma. O que poderia ser tão devastador que mudaria tudo entre elas? O homem que carregava o conhecimento do que estava acontecendo se afastou novamente. Vamos, Clara, antes que seja tarde. Os policiais começaram a se aproximar do empresário ferido. Eles não tinham ideia do que realmente estava em jogo, e Clara percebeu que o tempo se esgotava. As sombras do passado estavam se aproximando de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. E ali, no centro da confusão, estava uma decisão crucial que ela precisava tomar. O que ela escolheria? E quais seriam as consequências disso? Clara, Isabel começou, mas a urgência de proteger Lucas era muito maior. Uma lâmina de ice passou por seu coração. Tudo parecia prestes a desmoronar. A verdade estava a caminho, e Clara se viu à beira de uma tempestade que mudaria seu mundo para sempre. Clara segurou Lucas mais perto, seu coração disparando. A confusão na praça parecia aumentar a cada instante. O empresário caído no chão, a revelação de Isabel, o homem atordoado com a bomba. Tudo isso pesava como uma tempestade sobre ela. Precisamos sair daqui. Agora, Clara gritou, puxando Lucas para longe da agitação. Mas o que ela queria era entender. As palavras da mulher, ele é seu pai, ecoavam na sua mente. O que isso significava? Ela queria gritar, chorar, mas não podia. Lucas precisava dela.
As sirenes ainda ecoavam ao longe, mas Clara se sentia como se estivesse em um barco à deriva. Isabel se aproximou, o rosto pálido. Clara, não fique assim. O empresário estava envolvido em coisas obscuras. Ele tem que ser parado. Pelo amor de Deus, Isabel, o que você sabe realmente? Clara exigiu com os olhos ardendo. O pânico começava a dar lugar à raiva. Você sempre soube que ele era meu pai? A expressão de Isabel se fechou. Eu não sabia que você era filha dele. Só soube depois, quando tudo já estava em movimento. Então, com um movimento brusco, Clara viu o homem da bomba se aproximar novamente, a respiração ofegante. Ele não é só um empresário. Ele estava usando você, Clara. Você só queria proteger seu filho. Mas ele tinha outros planos. Antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um som de metal retorcido e gritos. As pessoas começaram a correr em diferentes direções, e Clara virou-se apenas a tempo de ver um SUV negro avançando em sua direção. Cuidado! Gritou alguém, mas era tarde demais. O carro colidiu com a barricada e voltou a andar descontroladamente. Clara se agarrou a Lucas, puxando-o para o lado. A sensação de ferimentos e destruição tinha se tornado a norma, mas agora era algo muito pior. O SUV caminhava rápido, e ela podia ver o motorista. Era um rosto que Clara já havia encontrado nas sombras do seu passado. Era seu pai. Ouvindo essa revelação, uma onda de desespero a alcançou. Ele havia voltado, e estava furioso. Clara sentiu um calor fresco subir às suas faces. Vamos, Lucas! Precisamos sair daqui agora! Ela gritou, tentando puxar o filho para o lado mais seguro da praça. Mas lá estava ele, seus olhos fixos em Clara com um olhar cheio de vingança. Clara, você me trouxe isso. Agora você precisa fazer o que eu digo. Um desespero absoluto nas palavras dele. O SUV começou a se aproximar, e Clara percebeu o terrível plano dele. Ele queria destruir tudo o que ela havia construído, especialmente Lucas. Um nó se formou em sua garganta. Não! Gritou, mas a realidade foi se apresentando como um pesadelo. Isabel olhou para Clara, um pedido silencioso nos olhos. Então ela fez algo inesperado. Clara, eu posso ajudar. Se formos rápido o suficiente, podemos desarmar a situação. O olhar desafiador de Isabel era diferente. Havia um brilho que Clara não conseguia entender, como se Isabel soubesse mais do que mostrava. O homem ainda estava de pé, olhando para o SUV, uma expressão de terror se espalhando pelo rosto. Ele não pode ser parado. Se você não fizer algo agora, será muito, muito tarde. Os sentimentos ferviam na mente de Clara. E nesse instante, algo aconteceu. O SUV parou abruptamente e uma figura desceu. Era uma mulher. Clara ficou paralisada. Era sua mãe, que ela não via há anos. O choque foi intenso. Mãe! Clara gritou, mas a mulher parecia diferente. Um brilho maligno nos olhos dela. Clara, eu vim para acabar com isso. Você não sabe o que ela realmente é, a mãe disse, apontando para Isabel. A verdade da mulher pareceu desmoronar tudo ao redor. Do que você está falando? Clara exigiu, a exposição de segredos dilacerando seu mundo. Isabel não pode ser confiável. Ela está aqui para te destruir, disse a mãe de Clara, agora com uma determinação fria. A única opção é se juntar a mim e a verdade sobre seu pai. O coração de Clara estava em um turbilhão. Isso não faz sentido. O que você sabe? Uma vida sob a sombra das mentiras de um pai que você pensou que era um homem bom. Ele sempre esteve atrás de você. Sua mãe disparou, suas palavras saturadas de uma coragem que Clara nunca havia visto. O ambiente ficou carregado de tensão. E nesse momento crítico, Isabel olhou para Clara com um desespero novo. Clara, por favor, confie em mim. Existem forças maiores em jogo, e você não pode ser parte disso.
O empresário precisa ser detido. Clara sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés, a verdade distorcida se formando em um labirinto de traições. O que era real? O que não era? E seu filho? Como proteger Lucas agora? O tempo estava escasso, e a única coisa que Clara sabia era que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Uma decisão tinha que ser tomada, e as consequências poderiam ser devastadoras. O que ela faria agora? A vida que conhecia desmoronava em um instante, com o peso de cada palavra desferida como um golpe, e a única certeza era que a batalha pelo futuro de Lucas tinha apenas começado. Clara segurou Lucas mais perto, seu coração disparando. A praça estava em caos, mas a visão do filho a ancorava. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhava ao redor, um misto de medo e confusão em seus olhos. Tá tudo bem, meu amor. Tudo vai ficar bem. Mas Clara sabia que não era verdade. O rumor da explosão ainda ressoava na sua mente, e a revelação do homem sobre seu pai a deixara em frangalhos. Precisamos sair daqui. Ela agarrou a mão de Lucas e começou a se mover, seu instinto gritando para encontrar um lugar seguro. Olhando em volta, Clara avistou Isabel, que se levantava lentamente, o rosto pálido e com cortes visíveis. Isabel, está tudo bem? Clara perguntou. Isabel balançou a cabeça, ainda aturdida. Clara, eu não sei como. Isso foi tudo um plano para te atingir. A voz dela estava fraca, mas havia um desespero que Clara não podia ignorar. Controle de quê? Clara exigiu, com os olhos ardendo. O pânico começava a dar lugar à raiva. Você sempre soube que ele era meu pai. A expressão de Isabel se fechou. Precisamos agir. Ele tem um plano, mais profundo. Ele não está aqui só para te atingir. Ele quer se livrar de qualquer ameaça, e você se tornou uma. O olhar dela era intenso, como se tentasse transmitir a urgência da situação. Então, com um movimento brusco, Clara viu o homem da bomba se aproximar novamente, a respiração ofegante. Ele não é só um empresário. Ele estava usando você, Clara. Você só queria proteger seu filho, mas ele tinha outros planos. Antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um som de metal retorcido e gritos. As pessoas começaram a correr em diferentes direções, e Clara virou-se apenas a tempo de ver um SUV negro avançando em sua direção. Cuidado! Gritou alguém, mas era tarde demais. O carro colidiu com a barricada e voltou a andar descontroladamente. Clara se agarrou a Lucas, puxando-o para o lado. A sensação de ferimentos e destruição parecia a norma, mas agora era algo muito pior. O SUV caminhava rápido, e ela podia ver o motorista. Era um rosto que Clara já havia encontrado nas sombras do seu passado. Era seu pai. A visão trouxe à tona uma onda de desespero. Ouvindo essa revelação, ela sentiu a adrenalina disparar. Vamos, Lucas, precisamos sair daqui agora. Ela gritou, tentando puxar o filho para o lado mais seguro da praça. Mas lá estava ele, seus olhos fixos em Clara, repletos de uma mistura de raiva e algo que ela não conseguia identificar. Clara, você me trouxe isso. Agora precisa fazer o que eu digo. O SUV parou abruptamente, e uma figura desceu. Clara ficou paralisada. Era sua mãe, que ela não via há anos. O choque foi intenso. Mãe! Clara gritou, mas a mulher parecia diferente. Um brilho maligno nos olhos dela. Clara, eu vim para acabar com isso. Você não sabe o que ela realmente é, a mãe disse, apontando para Isabel. As palavras da mulher pareciam servir como um golpe. O mundo de Clara se virou. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Por que você está falando? Clara exigiu, a exposição de segredos dilacerando seu mundo. Isabel não pode ser confiável. Ela está aqui para te destruir, a mãe de Clara disparou. A única opção é se juntar a mim e a verdade sobre seu pai. O coração de Clara estava em um turbilhão. Isso não faz sentido. O que você sabe? Uma vida sob a sombra das mentiras de um pai que você pensou que era um homem bom. Ele sempre esteve atrás de você, respondeu sua mãe, enquanto uma determinação fria rugia em seu olhar.
O ambiente ficou carregado de tensão. E então, em um movimento rápido, Clara olhou para Isabel, que começou a desabar, revelando lágrimas nos olhos. Clara, não acredite nela. Eu fui a única a te proteger. Você é tudo para mim. Proteger? Uma risada nervosa escapou dos lábios de Clara. Eu não sei em quem confiar. Então prove que tá comigo, disse Isabel, para Clara, tentando se aproximar. Ele tá manipulando você. Não deixe que a verdade a destrua. Clara olhou entre as duas. Um turbilhão de emoções em seus olhos. O homem que dizia que estava atrás dela se afastou para ficar entre sua mãe e Isabel. A verdade que busca está mais perto do que imagina. Ele está usando seu passado contra você. A voz dele era pesada. O quê? Clara balançou a cabeça, confusa. Um barulho repentino, similar ao soar de uma sirene, ecoou no ar e tudo ficou escuro por um momento. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, a figura do homem caiu, atingida por um tiro. Clara ficou paralisada. O pânico tomou conta novamente. What? Ela mal conseguiu articular as palavras. 2 homens surgiram entre a multidão, armados e prontos. A sensação de que tudo poderia desmoronar acelerou o batimento de seu coração. O SUV negro parecia estar rodeado, cobrindo o espaço, como se tudo aquilo tivesse sido um plano. Eles não queriam só o empresário. Era algo maior. Precisamos sair agora! Alguém gritou na multidão. Mas as palavras já não faziam sentido. O chão parecia voraz. Os rostos estavam pálidos e os gritos agudos. E no meio desse turbilhão, o olhar de Clara encontrou o do homem caído, que antes parecia tão seguro. Agora, apenas uma marionete em um jogo que ele não poderia ganhar. A verdade bradava como um trovão na tempestade, e Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Tudo ao seu redor parecia desmoronar, e sua mente se agitou com dezenas de perguntas. Um novo suspense pairou no ar. Quando a poeira finalmente assentasse, o que sobraria de tudo isso? Clara segurou Lucas mais perto, seu coração disparando. A praça estava em caos, mas a visão do filho a ancorava. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhava ao redor, um misto de medo e confusão nos olhos. Tá tudo bem, meu amor. Tudo vai ficar bem. Mas Clara sabia que não era verdade. O rumor da explosão ainda ressoava na sua mente. E a revelação do homem sobre seu pai a deixara em frangalhos. Precisamos sair daqui. Ela agarrou a mão de Lucas e começou a se mover, seu instinto gritando para encontrar em lugar seguro. Olhando em volta, Clara avistou Isabel, que se levantava lentamente, o rosto pálido e com cortes visíveis. Isabel, tá tudo bem? Clara perguntou. Isabel balançou a cabeça, ainda aturdida. Clara, eu não sei como. Isso foi tudo um plano para te atingir. Controle de quê? Clara exigiu, a raiva começando a se misturar ao pânico. Você sempre soube que ele era meu pai? A expressão de Isabel se fechou. Precisamos agir. Ele tem um plano mais profundo. Ele não está aqui só para te atingir. Ele quer se livrar de qualquer ameaça. E você se tornou uma. O olhar dela era intenso, como se tentasse transmitir a urgência da situação. Então, com um movimento brusco, Clara viu o homem da bomba se aproximar novamente, a respiração ofegante. Ele não é só um empresário. Ele estava usando você, Clara. Você só queria proteger seu filho, mas ele tinha outros planos. Antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um som de metal retorcido e gritos. As pessoas começaram a correr em diferentes direções, e Clara virou-se apenas a tempo de ver um SUV negro avançando em sua direção. Cuidado! Gritou alguém. Mas era tarde demais. O carro colidiu com a barricada e voltou a andar descontroladamente. Clara se agarrou a Lucas, puxando-o para o lado. A sensação de ferimentos e destruição parecia a norma, mas agora era algo muito pior. O SUV caminhava rápido e ela podia ver o motorista.
Era um rosto que Clara já havia encontrado nas sombras do seu passado. Era seu pai. A visão trouxe à tona uma onda de desespero. Ouvindo essa revelação, ela sentiu a adrenalina disparar. "Vamos, Lucas! Precisamos sair daqui agora!" Ela gritou, tentando puxar o filho para o lado mais seguro da praça. Mas lá estava ele, seus olhos fixos em Clara, repletos de uma mistura de raiva e algo que ela não conseguia identificar. "Clara, você me trouxe isso. Agora precisa fazer o que eu digo." O SUV parou abruptamente e uma figura desceu. Clara ficou paralisada. Era sua mãe, que ela não via há anos. O choque foi intenso. "Mãe!" Clara gritou, mas a mulher parecia diferente, um brilho maligno nos olhos dela. "Clara, eu vim para acabar com isso. Você não sabe o que ela realmente é," a mãe disse, apontando para Isabel. As palavras da mulher pareciam servir como um golpe. O mundo de Clara se virou. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. "Do que você está falando?" Clara exigiu, a exposição de segredos dilacerando seu mundo. "Isabel não pode ser confiável. Ela está aqui para te destruir," a mãe disparou. "A única opção é se juntar a mim e a verdade sobre seu pai." O coração de Clara estava em um turbilhão. "Isso não faz sentido. O que você sabe? Uma vida sob a sombra das mentiras de um pai que você pensou que era um homem bom. Ele sempre esteve atrás de você," respondeu sua mãe, enquanto uma determinação fria rugia em seu olhar. O ambiente ficou carregado de tensão. E então, em um movimento rápido, Clara olhou para Isabel, que começou a desabar, revelando lágrimas nos olhos. "Clara, não acredite nela. Eu fui a única a te proteger. Você é tudo para mim." "Proteger?" Uma risada nervosa escapou dos lábios de Clara. "Eu não sei em quem confiar." "Então, prove que está comigo," disse Isabel, tentando se aproximar. "Ele está manipulando você. Não deixe que a verdade a destrua." Clara olhou entre as duas, um turbilhão de emoções em seus olhos. O homem que dizia que estava atrás dela se afastou para ficar entre sua mãe e Isabel. A verdade que busca está mais perto do que imagina. Ele está usando seu passado contra você. "O quê?" Clara balançou a cabeça, confusa. Um barulho repentino, similar ao soar de uma sirene, ecoou no ar e tudo ficou escuro por um momento. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, a figura do homem caiu, atingida por um tiro. Clara ficou paralisada. O pânico tomou conta novamente. "O quê?" Ela mal conseguiu articular as palavras. Dois homens surgiram entre a multidão, armados e prontos. A sensação de que tudo poderia desmoronar acelerou o batimento de seu coração. O SUV negro parecia estar rodeado, cobrindo o espaço, como se tudo aquilo tivesse sido um plano. Eles não queriam só o empresário. Era algo maior. "Precisamos sair agora!" alguém gritou na multidão. Mas as palavras já não faziam sentido. O chão parecia voraz. Os rostos estavam pálidos e os gritos agudos. E no meio desse turbilhão, o olhar de Clara encontrou o do homem caído, que antes parecia tão seguro. Agora, apenas uma marionete em um jogo que ele não poderia ganhar. Desesperada, uma ideia brilhante passou pela mente de Clara. "Lucas, fique perto de mim." Ela puxou o filho e começou a se distanciar da confusão. Mas Isabel a seguiu, a expressão angustiada. "Clara, onde você pensa que vai? A verdade não pode ser ignorada." Mas ao olhar para trás, Clara sentiu um choque. Sua mãe estava caída, zumbindo para Isabel. "Ele era seu pai," a mulher gritou com um tom de medo e raiva. "E você não fugirá disso, Clara." A revelação ecoou em sua mente como um trovão. O que a mãe estava dizendo? Ela sabia que era verdade, mas como isso poderia ser? Uma sombra passou sobre o olhar de Isabel. "O quê? Você sabia?" ela sussurrou. O ar ficou pesado, e Clara percebeu que havia algo mais, algo oculto entre elas. 3 balas dispararam em sequência, e Clara congelou. O que estava acontecendo? Sua mãe se levantou, mas uma máscara de dor cruzou seu rosto.
Você não tá à altura, Clara, ela sussurrou, enquanto a polícia começava a se aproximar. Os policiais gritavam, ao chão, todos no chão! Mas Clara permaneceu ali, estupefata, enquanto a verdade se desnudava diante dela. Sua vida, suas memórias, tudo estava ligado a esse momento. E em meio ao caos, ela viu uma oportunidade. É isso que você quer? Um confronto? Eu não sou apenas seu passado. O olhar de sua mãe era frio. Você não entende. O que você faz agora define seu futuro. E agora, você deve decidir. E nesse momento, um tremor atravessou a plateia. A realidade distorcida se entrelaçou com a adrenalina. Clara sentiu que tudo poderia desmoronar novamente. O que escolheria? Em quem confiar? A escolha continuava ali à sua frente, enquanto o caos iminente implodia à sua volta. E então, como se o tempo tivesse parado, ela hesitou. O que estava por vir empunhava um peso insuportável. Qual seria o próximo passo para mudar o destino de todos? Clara sentiu o frio da realidade. Tudo estava em chamas ao seu redor, tanto literal quanto figurativamente. O som dos tiros e dos gritos da multidão tornava-se uma sinfonia ensurdecedora de desespero. E agora, com a revelação de que seu pai era o empresário que todo mundo conhecia, seus pensamentos giravam como um furacão. O que está acontecendo? Ela repetia para si mesma, mas não havia respostas, apenas mais perguntas. Lucas, fique perto de mim. Não olhe para ninguém. Ela gritou, puxando o garoto para trás dela, criando um espaço seguro. Mas no fundo, Clara sabia que nada ali estava seguro. E o olhar de sua mãe, que antes transparecia força, agora parecia presa entre o passado e o presente. Era uma evidência do quão distorcida era a verdade que se desenrolava diante deles. Isabel, ao lado, estava visivelmente lutando com suas próprias emoções. Clara encontrou os olhos dela e a tensão entre as duas se intensificou. Clara, você precisa entender. Não sou a inimiga aqui. Isabel implorou, sua voz quase perdida no tumulto. Mas Clara hesitou, sem saber em quem confiar. As sirenes soavam cada vez mais próximas, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O homem caído no chão, entre elas, estava sem vida. O que isso significava para os planos de seu pai, para a segurança de Lucas, para a própria vida dela? Eu não vou deixar que isso aconteça. Clara decidiu, a adrenalina correndo em suas veias. A ideia de fugir, de se esconder, não era uma opção. Precisamos confrontá-lo. Se ele é realmente meu pai, precisamos fazer isso juntos. O olhar de Isabel lançou uma sombra de dúvidas na mente de Clara. Mas de que quer que estivesse por vir, tudo se tornaria mais claro em um confronto. Clara tomou um fôlego profundo e direcionou seu olhar para sua mãe. Nós enfrentaremos isso. Não importa o que você tenha feito. Estamos juntas. Não podemos deixar que nosso passado controle nosso futuro. A mãe de Clara hesitou. Mas ela sentiu a determinação da filha e assentiu. Então vamos, Clara. Juntas. Com isso, elas se moveram para a frente, os corações batendo aceleradamente. Um novo tipo de esperança surgindo entre elas. Isabel, relutante, acompanhou-as. Mas se eu tiver que te proteger, você precisa confiar em mim. Há muita coisa envolvida, e não podemos apenas agir por impulso. A inquietação era palpável. Mas a urgência do momento não deixava espaço para mais hesitações. E foi quando avistaram o SUV novamente, agora cercado por policiais. Um dos agentes, com uma expressão decidida, acenava para que se afastassem. Mas Clara não ia parar. Aonde você pensa que vai? Ela gritou, encarando o homem que mais uma vez assustava sua vida. Clara, retire-se agora, isso não é seguro. Mas o medo não era uma opção. O que estava em jogo era maior do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Temos que entrar, Clara insistiu, puxando Lucas com firmeza. Não podemos deixar que essa situação se desdobre sem lutar. Quando chegaram à porta do SUV, o homem que tinha disparado os tiros estava lá, ofegante e com medo no olhar. Você não deveria estar aqui, ele gritou. Você não pode impedir.
Clara respondeu, sua voz hiena de impulso. E a verdade começou a se formar entre elas, uma certeza. A única maneira de sair dali era unidas. Então vamos lá, a verdade não pode ser ignorada, certo? Isabel declarou, a força de sua voz, cheia de determinação. Clara olhou nos olhos de sua mãe e o ar pesado ao redor parecia derreter um pouco. Essa batalha estava prestes a começar. Mas talvez, apenas talvez, a verdade pudesse finalmente trazê-las à luz. E assim, naquele momento, Clara deu o primeiro passo. Não apenas como filha, mas como mãe, decidida a proteger o futuro de Lucas. E enquanto as sirenes continuavam a tocar, uma nova força se formava entre elas. O que viria a seguir ainda era incerto, mas uma certeza brilhava na escuridão. Elas eram mais fortes juntas. Antes de tudo se desvanecer, Clara encarou a multidão pela última vez e fez um apelo silencioso. A história delas ainda não tinha terminado. E o que quer que viesse, ela estava pronta para enfrentar. O que realmente importava estava prestes a ser revelado. E a história não acaba aqui. Não perca as próximas emoções. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para Alimen.